Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Maníacos da Tecnologia. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o procedimento correto para vocês criarem o seu pendrive, seu HD externo, seu SSD externo, multi-boot de forma correta. Sim, tem um procedimento, fizemos um estudo para entender o porquê desse procedimento, mas tem um procedimento correto para que você consiga fazer esse pendrive, esse HD ou SSD de forma que não vai dar erro na instalação. Então vou mostrar para vocês aqui através desse vídeo. Vem comigo. Então pessoal, vamos já ao procedimento. Todos os programas que eu vou utilizar aqui, o link vai estar na descrição, o link do site oficial, e todos eles são de graça, são gratuitos, ok? Então vamos lá. Para começarmos a fazer esse procedimento, o primeiro passo é a gente vir aqui em HD Low Level, primeiro programa. Vou abrir ele como administrador. Ele vai pedir que você aceite aqui os termos de licença, é só apertar aqui. Aqui eu vou selecionar o meu pendrive gigante, né? Tá aqui o USB, eu vou conferir só os detalhes dele aqui para saber se eu não vou selecionar o dispositivo errado. Então, gente, toma cuidado só nessa parte aqui, tá? Porque vai formatar o seu pendrive, seu HD externo, seu SSD externo, etc. Pronto, selecionei ele aqui, eu vou continuar. Nessa próxima tela, eu vou vir aqui nesse botão do meio, Low Level Format, vou marcar essa opção e vou vir aqui para formatar o dispositivo. Então, clica aqui no botão para formatar, confirme no botão Sim. Provavelmente ele dá erros, ó. Pronto, formatação, erro, é normal isso, tá? Você vai clicar novamente aqui, independente do resultado, se der ou não, você vai fazer a formatação novamente. Clica em Sim e pronto, ele vai formatar. E agora, como você pode perceber, não aconteceu erro algum. Mas esse procedimento de duas formatações é necessário. Depois disso, você pode fechar esse programa. Vamos agora abrir o programa ValiDrive. Nós vamos conferir o armazenamento do nosso dispositivo. Com o programa ValiDrive aberto, você vai clicar aqui em Check USB Drive. Você vai iniciar a checagem do USB. Nesse procedimento, você precisa retirar o pendrive da porta USB e colocar ele novamente. Seja ele pendrive, HD externo, SSD externo, todos eles você precisa retirar da porta USB e inserir novamente. Pronto, acabei de inserir aqui. O dispositivo ele já foi reconhecido, foi inserido, né? Vamos aguardar ele obter as informações do dispositivo. Pronto, ele já reconheceu aqui o meu dispositivo, está marcando aqui 1 TB, correto. Eu vou validar o armazenamento desse dispositivo. Pronto, apertei nesse botãozinho para validar o armazenamento, vamos aguardar. É uma pesquisa muito rápida que ele faz, só para conferir se os setores são existentes, se o armazenamento no seu dispositivo é existente. Então vamos aguardar aqui o término da verificação. Pronto, como deu para você perceber, todos os setores perfeitamente funcionando e o meu dispositivo tem realmente 1 TB. Ele não é um dispositivo com armazenamento fake. Com essa verificação feita, você pode fechar o programa. Após você apertar em Close, ele vem para essa tela, é só fechar. Agora nós vamos criar o nosso dispositivo multi-boot, ok? Então vamos lá. Eu vou vir aqui na parte Ventoy, na pastinha do Ventoy, e vou executar o programa como administrador. Com o programa aberto, eu vou mostrar para vocês o procedimento que deve ser feito correto. Prestem atenção porque aqui parece que não tem segredo, mas tem segredo sim, ok? Primeiramente a linguagem, vamos trocar para português, BR, né, brasileiro. Depois disso vamos vir aqui na opção, vamos deixar marcado a opção suporte ao boot seguro, pode deixar marcado. Estilo de partição vocês vão trocar para GPT, mesmo que seja PCs antigos. Mesmo PCs com DDR2, vocês vão manter GPT, porque ele vai criar um único dispositivo que consegue atender aos dois requisitos, GPT e MBR. Então, clicamos aqui em GPT, vamos voltar aqui na opção e vamos vir aqui em mostrar todos os dispositivos. Vamos deixar essa opção marcada. E agora vocês tomem muito cuidado, porque essa opção aqui marcada faz com que o programa reconheça os seus HDs também, tá? Então, ele reconhece também o meu HD interno. Eu posso acabar formatando o dispositivo errado. Só toma cuidado com isso. E é aqui que a maioria das pessoas comete um erro, às vezes sem saber. Você não pode fazer a instalação do Ventoy Multi-Boot em dispositivos que têm acima de 127 GB. Sim, é uma limitação de algumas placas reconhecer o Multi-Boot. Você pode fazer e em alguns computadores vai funcionar. E em outros vai dar erros na instalação, ou às vezes o seu computador não vai nem reconhecer a tela do multi-boot do Ventoy. Então, para corrigir essa questão, se atente aos detalhes. No meu caso, ele é 1 TB, ele é 1024 GB. Então, eu não vou continuar com a instalação aqui.
eu vou simplesmente fazer uma pequena alteração aqui para corrigir essa questão, ok? E você vai fazer o mesmo caso o seu dispositivo seja acima de 127 GB. Vamos fazer o procedimento. Caso você tenha esse atalho aqui, este computador, clica com o botão direito, vem aqui em gerenciar. Se você não tiver esse atalho, este computador na sua área de trabalho, clica com o botão direito na parte da área de trabalho mesmo, vem em novo e cria uma nova pasta. Nessa pasta você vai abrir ela e você vai vir aqui, ó, este computador, clica com o botão direito, vem em gerenciar. Basicamente vai abrir a mesma tela, que é essa tela aqui. Vindo aqui em gerenciamento de disco, você clicou aqui, ele vai apresentar essa tela aqui. Você vai conferir se a opção GPT vai estar marcada, é só pressionar em OK. Com isso feito, você vai descer essa janela e vai conferir aqui, ó, exatamente os números que estão sendo apresentados aqui. No meu caso, 931.50. Eu só vou ignorar esse ponto 50 aqui. E agora eu vou abrir a calculadora. Clico aqui e vou abrir a calculadora do Windows. Uma matemática muito simples. Você vai digitar esses primeiros 3 números aqui, 931, no meu caso aqui, 931 menos 127. Muito simples. Total, 804. No meu caso, eu vou precisar saber dessa informação aqui, 804. Agora vamos voltar lá para o Ventoy. Deixa a calculadora aberta aqui do lado. E aí você vai vir aqui, ó, opções, configurações da partição. Vai conferir se ele vai estar em exFAT. Sim, permite arquivos acima de 4 GB em exFAT. Essa limitação só tem em FAT32. Então você pode deixar marcado em exFAT. Vem aqui em preservar algum espaço no disco. Você vai digitar essa informação, 804. No meu caso, 804. Pronto, pressione OK e agora sim você pode instalar. Vamos confirmar aqui a formatação, né? No caso a perda dos dados. E vamos confirmar aqui a formatação, verificação dupla. É só apertar em sim 2 vezes. Agora vamos aguardar aqui a criação do nosso dispositivo de boot. É um procedimento muito rápido, ele abre essa pastinha aqui, é só você fechar ela e apertar aqui no OK. O programa nós não vamos utilizar mais, você pode fechar ele. E agora nós vamos voltar ao gerenciador de disco. Este computador com o botão direito vem em gerenciar. Ou aquele mesmo procedimento, abre uma pastinha do mesmo jeito que você fez anteriormente. Gerenciamento de disco. E agora você vai conferir que o seu dispositivo vai estar particionado. Uma partição aqui com Ventoy, aqui eu já consigo conferir. 127 GB. Tem que estar abaixo de 128 GB, ok? Se tivesse 128 aqui, refaça o procedimento mudando um pouquinho as informações que você preencheu lá. Tente 127 GB para baixo, para você evitar erros. Agora, esse espaço vazio, clica com o botão direito, vem em novo volume simples, avança, avança e avança. Nessa quarta tela, você vai vir aqui e vai mudar para exFAT. Não esquece, mude para exFAT, ok? Se acidentalmente você selecionar em NTFS e apertar aqui em avançar, você pode até concluir, não tem problema, você não precisa refazer o procedimento todo. Eu fiz aqui o procedimento, como você pode perceber, mas eu simplesmente posso vir aqui e clicar em formatar. E mudo aqui para exFAT. Pronto, pressione OK, OK novamente. Pronto, agora sim, exFAT nessa partição, exFAT nessa partição. Agora o seu dispositivo está pronto para receber a imagem ISO, ok? Então eu vou aproveitar esse finalzinho do vídeo para você entender que algumas pessoas às vezes cometem um pequeno erro na hora de criar o seu pendrive. Tem aqui o executável da MDT, eu vou abrir ele. Como você pode perceber, ele abre dessa forma, é só apertar aqui em Accept. Vou selecionar aqui na opção de destino a área de trabalho, vou vir aqui e vou selecionar a área de trabalho. Pronto, posso apertar aqui em Install. Agora ele está criando a minha imagem em formato ISO, como você pode perceber aqui, ó, criando a imagem ISO. Algumas pessoas cometem o erro de abrir essa pasta e aqui ele está com o símbolo do WinRAR. No caso ele abre assim, ó, vem aqui com o WinRAR e ele abre isso aqui com essas pastas e extrai essas pastas para dentro do Ventoy. Não faça isso, é um erro. Você vai fechar e essa imagem ISO você vai enviar ela para a partição Ventoy. Clica aqui, envia ela fechada para dentro da partição Ventoy. Muito simples. Agora, como você pode perceber, eu estou copiando a imagem para dentro da minha partição Ventoy. Aqui é onde eu mantenho as ISOs de instalação. Não só as ISOs de instalações, mas também programas. Tudo que for programa de boot você pode jogar nessa partição. Tanto imagens em formato ISO como IMG. Então você pode voltar e todos os seus dados, programas, você pode jogar nessa partição aqui. Pode organizar da forma que você quiser. Vocês até podem colocar os seus arquivos dentro dessa partição.
Porém, formatos ISO e IMG, vocês são obrigados a colocar nessa partição. Se você colocar na outra partição, provavelmente não será reconhecida, ok? Então é isso, o procedimento finaliza aqui. Então é isso, amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, vai lá embaixo no campo de comentários, comenta qualquer coisa que você vai estar ajudando o engajamento do nosso canal. Também não se esquece, se inscreve no canal para estar ajudando, ok? Lembrando, se vocês quiserem conteúdos parecidos ou de temas específicos, use o campo de comentários abaixo que nós vamos estar sempre vendo e sempre que possível trazendo o conteúdo que vocês querem nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço da equipe Maníacos da Tecnologia.